tema de hoje eu vou falar sobre sabedoria na escolha. Quantos de nós já passamos por situações que teríamos consequências diferentes, um final diferente, um desfecho diferente, se você tivesse tomado uma atitude sábia, tivesse feito uma escolha com sabedoria. Quantos? Só eu? Sim ou não? Quantos de nós, irmãos? Você vai resgatando ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, e você entende, você fala, puxa vida, se eu tivesse buscado a sabedoria, se eu tivesse pensado um pouco mais, buscado conselho sábio, isso que eu estou vivendo hoje poderia ser diferente. Ou talvez você esteja num ponto, nós sempre estamos em pontos onde precisamos exercer escolha, sim ou não? E cabe a nós nos movermos de um jeito certo, porque quem quer errar? Levante a mão. Ninguém, né, irmão? Ninguém quer errar, irmãos. Ele levanta a mão assim, esqueceu e dá uma coçadinha na cabeça. Dá uma disfarçadinha. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 7. Esse é o esboço mais doido que eu já escrevi na vida. Obrigado, Senhor. Versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Isso é muito tremendo, porque diz que a sabedoria, quando eu guardo a sabedoria, ela tem o poder de me conservar. Alguém que caminha na sabedoria é conservado. O que é conservação? Glória a Deus, porque hoje eu já pregava para minha filha dentro do carro, falando de sabedoria. Que o jovem precisa de sabedoria, amém? Mas os velhos, todos nós precisamos, irmãos. Mas quando você olha para um carro, pode ser bem antigo assim. Você olha e fala, uau, como esse carro está conservado. O que isso significa? Que essa conservação permite aquele carro funcionar bem, atender o propósito dele. Porque para que serve um carro, irmãos? Para ficar guardado? Não, para ser usado. Ainda tem beleza, porque, uau, ele tem conservação. E a Bíblia está dizendo que não desampares, não solte a sabedoria, não largue a sabedoria e ela vai guardar você. Ela tem o poder, a sabedoria de te conservar. Conservar aquilo que você já conquistou. Conquistar aquilo que você já tem. Conservar aquilo que você pretende adquirir. Conservar o teu coração em Deus. Conservar a sua trajetória. Conservar a sua sabedoria. Então eu e você, meus irmãos, precisamos amar a sabedoria. E aí o versículo 7 diz que a sabedoria é a coisa principal. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Me ajudem aqui. Tem gente inteligente aqui? O que é principal?
Pode falar. Vamos. Importante, quem mais? Se destaca, que é necessário, que é importante, que é relevante. E a Bíblia está dizendo que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Então, se a Bíblia está dizendo, meu irmão, que eu e você precisamos de sabedoria, porque ela é a coisa principal, você não pode, a partir de hoje, sair daqui sem todo dia orar pedindo: Deus, me dá sabedoria. Somente no livro de Provérbios existem mais de 50 citações sobre sabedoria, só em Provérbios. O original hebraico quer dizer Shokmah, que quer dizer sabedoria para a vida. A sabedoria é para a sua vida, é para o seu dia a dia. A sabedoria, nós precisamos dos aspectos práticos. Em tudo que eu e você fizermos, é no seu trabalho, é com o seu esposo, com a sua esposa, é no seu ambiente corporativo, é com os seus alunos, sabedoria com seus filhos, sabedoria com seus pais, com seus netos. A sabedoria no trânsito, a sabedoria é necessária em qualquer lugar. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal. Só que quando você volta, aqui no capítulo 3, versículo 7, fala: não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Acontece que muitas vezes nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. Porque julgamos, a Bíblia fala: não sejais sábios aos seus próprios olhos. Está lá em Isaías capítulo 5, versículo 1, 21. Vamos ler. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O que é um prudente diante de si mesmo? É que se julga autossuficiente. Ele não pondera segundo o que a palavra diz, segundo a sabedoria que vem de Deus, mas ele se fecha e começa a não acessar o Deus da sabedoria nas coisas práticas do seu dia a dia. Isso é fácil acontecer ou não, irmãos? Basta ficar nervoso. Basta faltar alguma coisa. Basta algumas coisas acontecerem que você abre a caixa de ferramenta. Quais os recursos que você puxa primeiro? A sabedoria de Deus? Ou buscamos a nossa sabedoria, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de agir? E aí que acontece? Os recursos que nós vamos buscar diante do dia a dia, muitas vezes não são o melhor, não é a melhor escolha, não é o melhor jeito, não foi a melhor forma. Então eu e você precisamos entender isso. Não seja sábio ao seu próprio jeito de ver as coisas. Por mais experiente que você é em alguma coisa, por mais experiente, por mais esperto que você é, não seja como o discípulo tentando pegar o mestre. Acontece que nós não entendemos, muitas vezes,
que Deus deixou um espírito de sabedoria para nós, como nosso ajudador diário. Então, as escolhas que você passa no seu dia a dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo é um paracletos, companheiro diário, que vem para estar dentro, ao seu lado, te auxiliando. Ele está lá. A grande pergunta, ele é consultado? Então hoje é uma noite de você abrir sua mala de ferramenta e talvez trocar algumas coisas que tem lá. Para que quando você abri-la, nós precisamos buscar o quê? O que é principal. O principal é a sabedoria que vem de Deus. Quando você vai aqui para o livro de Provérbios capítulo 1. Mas antes, abra lá em Mateus 24. Versículo de número 1. A gente fala assim, pastor, porque eu preciso de sabedoria. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo tempos difíceis. É a última hora. Por isso que eu separei aqui o sermão profético. Jesus estava falando sobre os últimos dias. O último tempo. O último momento. A última hora. Meu irmão, quando eu e você lemos Mateus 24 inteiro, você fala assim, o que está faltando para Jesus voltar? Sim ou não? Jesus está perto. Amém, irmãos? Mas eu e você não podemos viver como se Jesus não fosse voltar um dia. Quando a Bíblia descreve que Noé, nos tempos de Noé, uns comiam, bebiam, se davam em casamento, ou seja, viviam as suas vidas, vivendo as suas coisas. E profeticamente Jesus disse que a vinda do Filho seria semelhante aos dias de Noé. E quando nós olhamos para hoje, irmãos, nós vemos o quê? O povo igual. Aliás, pior, os pecados sendo aperfeiçoados, as coisas sendo vividas escancaradamente, aquilo que era feito às escondidas, hoje não é mais. Sabe, antigamente a gente olhava alguma coisa na televisão, tinha censura de horário, sim ou não? E hoje, qualquer celular, na mão de qualquer pessoa, basta ter um celular, que a pessoa tem acesso a qualquer coisa. Então nós precisamos viver nesse tempo mais do que nunca, meu irmão. Fazendo escolhas sábias. Fazendo escolhas segundo Deus. Escolhendo corretamente. Para que essa escolha possa ser, dentro desse processo de Deus para a sua vida, ela colabore com a sua construção. Com aquilo que você está objetivando em Deus, buscando alcançar para a sua família, para a sua carreira, para os seus filhos. Então, quando você tem uma escolha sábia, aquilo colabora para tudo isso. Agora, se não há sabedoria, o que acontece? Interrompe isso. Por isso que em Mateus 24, eu tenho aqui para mim, que um dos espíritos que mais vai atuar, mais fortemente nesses últimos tempos, é o engano. No sermão profético diz que, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus lhe disse, não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, olha isso. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Uma pergunta. E que sinal haverá da sua vinda? Duas perguntas. E do fim do mundo? Três perguntas. E aqui eu começo a entender esse princípio de ser sábio. A pessoa que busca sabedoria sabe perguntar e para quem perguntar. Quem são os nossos conselheiros? Quem são o nosso padrão, nosso parâmetro? O que nós colocamos na balança quando eu quero saber alguma coisa? E aí o texto continua. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos... Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está falando sobre os últimos dias. Como virá esse engano? Através de várias coisas. Mídia, redes sociais, líderes, professores mal intencionados, governantes mal intencionados, falsos profetas, falsos mestres. A Bíblia diz, irmão, você tem noção que os últimos dias, meu irmão, o que eu estou pregando aqui é Bíblia. Você tem noção que a Bíblia diz no livro de Timóteo, que muitos vão se apostatar da fé, ouvindo doutrina de demônio. O que é uma apostasia? Você acha que uma apostasia é mais ou menos assim? Você conhece um casamento, e não acaba da noite, estão apaixonados, amanhã se fala, acabou. Não. Vai esfriando. É um tijolinho que é levantado, que não é tirado. É um conceito, é uma falta de perdão não tratada, é uma briguinha sem reconciliação, e aquilo vai crescendo um muro de separação. Quando eles percebem, estão distantes. Isso é uma apostasia. Por quê? Porque haverá ensinos, conceitos, princípios. Então eu e você temos ao nosso favor a sabedoria do alto. A sabedoria que vem de Deus, que te blinda de tudo isso. Aliás, quando você vai para o livro de 1 João, vamos para 1 João. Capítulo 2. Quem está aqui, diga amém. No final nós vamos orar pedindo sabedoria. Amém? João capítulo 2, versículo de número 18. Qual é o título aí da sua Bíblia? Como? O anticristo. Tem alguma versão diferente? Os inimigos de Cristo. Agora sim, a gente estava falando num sermão profético, que nos últimos dias será solto um espírito de engano, para fazerem as pessoas errar o alvo, fazerem escolhas erradas. E aqui o texto está dizendo que, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, presta atenção nisso, meu irmão. Você está aqui? Saíram de nós
Mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio vocês ouviram, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi, olha só de novo, estas coisas vos escrevi acerca do que vos engana. E a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tens necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Põe a mão assim na sua cabeça. Diga assim: eu declaro sobre a minha vida a unção que vem do Santo. Esta unção que vem do Espírito me ensina todas as coisas. E debaixo dessa unção, eu não serei enganado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora, eu preciso startar a sabedoria na minha vida. Tem que ter um caminho para acessá-la. Como eu começo me tornando sábio? Primeiro é tendo humildade. Sabedoria e orgulho não combinam. Não anda junto. A Bíblia diz: eu, a sabedoria, ando com a prudência. Você parou para pensar que eu, a sabedoria, ele está se referindo a alguém. Jesus é a sabedoria. O Espírito Santo é a sabedoria. Agora a Bíblia diz que ele anda com quem? Com o prudente. Quem é o prudente? Que reconhece a sua dependência. Que não se estriba no seu conhecimento. Você pode ser sábio do jeito que for, irmão. Pedro era um homem sábio nas coisas do mar, de pesca, sim ou não? Pescador, você acha que tinha dificuldade em nadar? É como um mecânico que não sabe dirigir. Sim ou não? Um pescador que não sabe nadar? Não combina, né? Mas às vezes, irmãos, existem coisas na vida da gente que a sua própria sabedoria não será suficiente. Porque no meio daquela tempestade que ele estava, o que ele fez? Mestre! Reconheceu que todo o seu conhecimento, toda a sua experiência não era suficiente. Então eu e você, nós precisamos andar em sabedoria. É alguém que entende, em primeiro lugar, reconhecer Deus. Reconheça Deus na sua vida. Você fala: eu preciso dele, por isso que eu consulto. Eu posso estar olhando aquilo tudo, mas eu posso ir lá e perguntar: Senhor, é isso mesmo? É desse jeito? Vou tomar essa atitude. E sabe o que é tremendo, irmãos? Que isso vai desenvolvendo algo
que se chama relacionamento com Deus. Eu pergunto, Ele responde, Ele me orienta, Ele me instrui, Ele põe algo no meu coração. Sim ou não? Aí a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. O que é isso? Na multidão dos conselhos. Eu perguntava isso para Deus. Hoje, por exemplo, você está ouvindo algo sobre sabedoria. Isso está sendo conselho para você. Amanhã você está num gabinete pastoral, recebendo conselho. Isso é o quê? Multidão de conselhos de Deus acumulando na sua vida. E isso vai enriquecendo você por dentro. Vai abrindo, expandindo o seu modo de enxergar as coisas, de ver as coisas, de maneira que você adquire essa sabedoria para fazer as coisas que você precisa. Tiago 1,5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quem é que pede? Quem reconhece que precisa. Quem está estribado, quem acha que é autossuficiente. No reino de Deus não existe autossuficiência, meu irmão. Porque o conceito de Deus é unidade. O conceito de Deus é corpo. O conceito de Deus é família. O conceito de Deus é estarmos juntos. Então eu preciso, em primeiro ponto, entender que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a quem? A alguns privilegiados ele vai ouvir. É isso? Não! Que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Olha o 6. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. O que é isso? Isso é o engano. O engano atrapalha. Atitudes com falta de fé, sem fé. Porque assim, ó, fé é uma ser. Quem não está em fé está incerto. Se existe incerteza, espírito de engano fala, é agora. Dúvida, incerteza. E aí nós ficamos, mas eu preciso resolver hoje, eu preciso resolver hoje, eu preciso resolver hoje. Será que você precisa resolver hoje? Se você não sabe o que fazer, você faz assim mesmo? Se você não sabe o que falar, você fala assim mesmo? Se você não sabe como agir, você faz assim mesmo? O que é isso? Me desculpa, meu irmão. Isso é se estribar no seu próprio entendimento. Deus está nos confrontando, porque Deus precisa de uma igreja sábia, irmãos. Deus precisa de uma igreja com sabedoria. Deus precisa de gente sábia. Em todas as esferas da sociedade, em todos os lugares, Deus precisa levantar gente com sabedoria do alto. E é você. É você que Ele vai usar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos despir do nosso orgulho, do nosso alto. Porque que eu já sou experiente, porque e sabedoria, irmão, não combina. Mas um coração contrito, humilhado, Deus não desprezará. A Bíblia diz que quando alguém vai para Deus e fala assim, Deus, eu não sei o que fazer. Oh, Deus, se humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Cristo te exaltará.
Tiago capítulo 3, versículo de número 13. Irmão, eu estou lendo o Novo Testamento. Depois eu vou para um Velho Testamento aqui, só para a gente fechar. Tiago 3, 13 ao 18. Irmãos, olha esse texto. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, peraí. Se eu digo que eu tenho sabedoria, a sabedoria, se está na sua vida, ela é manifesta. Como? Em ações, em atitudes. Então, a sabedoria, ela é muito mais do que está aqui só aqui dentro. A sabedoria é para ser manifesta. Diga, mostre pelo seu bom trato e as suas obras, aquilo que você faz. Versículo 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas ela é o que, irmãos? Lê todo mundo no 3. 1, 2, 3. Apenas. Meu Deus. Então aqui está falando, olha só. Não é a sabedoria que vem do alto. Então tem uma sabedoria que vem do alto. A sabedoria verdadeira vem do alto, porque ela vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus, ela é refletida, manifesta através da ação da igreja. Das nossas ações, do nosso jeito, do nosso trato. Então, alguém que anda em sabedoria, revela no comportamento. Mas diz aqui de uma sabedoria terrena, que Paulo fala que não serve para nada, para as coisas de Deus. Diz que as coisas desse mundo, para ele considera o quê, irmãos? Me ajuda. Como? Pode falar alto. Esterco. Pastor, pesado. Domingo que vem o pastor Paulo prega de novo. Mas ele exorta também. Ontem no Jovens foi benção. Terrena. É aquilo que eu falei, a gente busca o quê? As nossas soluções somente naturais para a escolha. Ah, porque eu acho, porque eu penso. Não, peraí, se desarma. Não é assim, irmãos. Diga, animal, por que animal? Já parou para pensar? Eu fiquei perguntando para Deus, sabedoria animal? O que é isso? É irracional. Não pensa. Mas a igreja tem a mentalidade de Cristo. Então nós precisamos dar para a nossa mente o lugar para que a nossa mentalidade seja renovada pela palavra. Alguém sábio, alguém que foi revestido de sabedoria, tem a mente renovada, irmãos. Pensa diferente. Na verdade, meu irmão, pensar para frente é pensar com a palavra. Não é pensar liberal. Largou tudo, vamos que vamos, é assim mesmo, a gente pensa para frente. Não, você está pensando por jeito do capeta. Porque para frente é o povo de Deus que anda em sabedoria com uma mente renovada. É o que nós começamos a falar. Eu me exponho à palavra e permito que a palavra renove o meu entendimento. Não é mais um entendimento adâmico. Não é mais um entendimento daquele homem que caiu. Não é mais um entendimento que a gente traz da nossa velha natureza. Não, nós nascemos de Deus. Agora existe uma semente de Deus em nós.
E eu preciso me desenvolver nisso. E diz aqui, ela é do diabo, irmãos. Isso é pesado, né? Uma sabedoria maquiavélica. Eu acho que vocês estão vendo isso por aí. Mas eu quero encerrar aqui em 1 Reis. Diga assim: obrigado, Senhor. Que o pastor Alê perdeu o sermão. Eu não sei. Meu Deus do céu, gente. Primeiro Reis 3:16. Não tem como falar de sabedoria e não falar de quem? De Salomão. Salomão. Salomão, sábio. Sábio. Um homem sábio. Que quando começou foi adorar a Deus, ainda um menino, Deus se revela a ele e fala assim, ó, pede aí o que você quer. A linguagem aqui, jovens fortes, tal, que às vezes eu esqueço. Pede o que você quer, mano. Senhor, eu sou um menino. E às vezes, irmãos, diante de algumas situações, você é uma criança, um menino. Porque você não tem a maturidade, nós não temos a maturidade para administrar aquilo. Você entende a aplicação pessoal das coisas? E aí ele vai para Deus e fala, me dá sabedoria, porque eu preciso governar um povo. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria para ele. E eu amo essa história que nós vamos ler aqui, porque logo de cara ele pega uma situação, irmãos, para resolver. Conhece aquele verdadeiro abacaxi na mão dele? Trouxeram para Salomão uma bucha. E olha que interessante. Então vieram duas mulheres ao rei e se puseram perante ele. Duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhes uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. E tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, e dormindo a tua serva, e o deixou no seu seio. E a seu filho morto deitou do meu seio. E levantou-se, e levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho, o morto. Porém esta disse, não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é o meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é o teu filho e o meu o vivo. Você está entendendo a confusão diante do rei? Não, esse é meu, esse é o que vive, é meu. Não, ela trocou, não, esse é o meu. E começou ali e o rei ouvindo a história. Diga assim, a sabedoria que vem de Deus te traz discernimento. Vamos ver o discernimento. Disse mais o rei,
trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: porque o seu coração se lhe enterneceu no seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem para mim nem para você, divide, mata ele. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Por quê, irmãos? Somente uma mãe verdadeira preferia abrir mão do filho para outra do que ver um filho morto. Mas o que me chama a atenção, percebe que a sabedoria que vem do alto, irmãos, ela traz discernimento. Ele trouxe, acessou a sabedoria, e aquilo trouxe um discernimento para ele. O que está por trás disso? Essa é a igreja de Deus. Esse é o filho de Deus, a filha de Deus, que precisa ter um olhar sábio, um olhar que bate o olho, tem aquele raio-x mesmo, irmão. Que Deus abra essa sabedoria, esse discernimento para você. Chega de povo de Deus enganado. Chega da igreja andando, tateando as coisas, porque não enxerga. Não, nós estamos debaixo de uma unção do santo. Haverá discernimento para nós. Amém. Mas olha que interessante isso, e é o outro ponto para o que eu te dou. Que a sabedoria, ela anda acompanhada com a palavra. Não existe alguém dizer que eu sou sábio, sem que ande respaldado pelo que está escrito. Não, o sábio anda pelo que está escrito. É o que está escrito, irmãos. Pastor, como você enxerga isso no texto? Salomão, o que ele faz, irmãos? Quando é apresentado algo para ele, o que ele pediu? Uma? Te lembra alguma coisa? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele colocou aquela situação, o que trouxe, que determinou aquilo, foi a espada. Pega para mim a espada e o que? Divide. Divide. Quando você põe a palavra, ela separa o bom e o mal, o justo do perverso, do santo e do profano, porque a palavra ela vem e divide mesmo. Então, quando nós nos recorremos a Deus, pelo que está escrito, consultamos a palavra, gastamos tempo com as escrituras, investimos tempo com as escrituras, irmãos, ela vai o quê? Orientar você. Por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a sua. Pode estar escuro como for, você vai para a palavra, ela acende a luz. Iluminou o seu passo. Opa, por aqui. Tem um buraco ali. A palavra mostrou. Você desvia. Por isso que a Bíblia fala que ele pega o laço do passarinheiro e destrói. Porque essa é a palavra que nos traz discernimento. Então Salomão usou o quê? A espada. A espada do Espírito. E olha que tremendo que vai o último ponto para encerrar. Ele fala assim: pega a espada aí. E o que? Divide. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Uma pausa aqui. Eficaz. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia.
Pastor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Todas as vezes que você fala, essa pessoa foi eficiente, significa que o processo que ela fez foi certo. Eficácia é o resultado alcançado. Então, quando você usa a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Por que ela é eficaz? Porque alguém decidiu a ser sábio. Então ele se tornou com a sabedoria eficiente. E essa pessoa eficiente dá os passos com o processo conforme Deus está orientando. Então ela se torna viva, ela é viva e eficaz, ela te leva para o resultado que Deus estabeleceu, que Deus planejou. E mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e penetra entre então ela divide. Vamos deixarmos de ser, irmãos, uma igreja almática. O que é uma igreja almática? Outro dia eu fui procurar, será que existe essa palavra? No dicionário informal existe. É alguém que só toma decisões pelo que sente. Eu sinto. É porque eu sinto. Tudo bem, irmão, mas você sente como? Muitas vezes enganoso é o nosso coração. Nós precisamos o quê? Deixar que a palavra penetre. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós precisamos deixar nas nossas emoções e sentimentos, deixar essa verdade, essa espada do Espírito, separar muitas vezes, porque a igreja não ser inflamada por emoções, por sentimentos, para não sermos uma igreja desequilibrada, uma igreja eufórica. Não, a igreja, ela é representante de um reino. Aleluia! Ela é sábia, ela é entendida, porque ela acessa uma mentalidade de Cristo, mentalidade da palavra. Então o que ela faz? Ela divide. Opa, alma, intenções do coração, para aí, porque não é a minha intenção, aqui tem que ser a de Deus. É a sabedoria do alto. E aí ela vem. Por quê? Somos espirituais. E a Bíblia diz que o homem natural é natural, irmão. Mas o espiritual discerne tudo. Você é espiritual? Então se prepare, irmãos. Deus vai puxar a capivara das coisas para você. Sabe aquelas coisas lá onde você trabalha que não dá certo? Você não entende por quê, você já mudou a estratégia, aí Deus vai te dar. E se tiver um enviado das trevas lá atrapalhando, Senhor, põe ele em outro lugar. Mas não atrapalhe o meu caminho. E é isso, irmãos. Mas na sua mão também tem sabedoria. Para tomarmos as escolhas sábias, que estão pautadas no que está escrito. Nós vamos orar, irmãos. Eu sempre gosto de fazer declarações. E nós vamos profeticamente aqui, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor. Se estamos muitas vezes escolhendo coisas, até na nossa nação, irmãos, por escolhas erradas, dentro da nossa casa, nas nossas coisas, nossas finanças. Deus é amoroso, bondoso e nos perdoa, amém?
E como um pai bondoso, Ele vai te ajudar a resolver. Mas hoje, é hoje. E hoje, nós vamos acessar a sabedoria do alto. Para o que nós precisamos, para o nosso dia a dia, para nossas coisas. E se prepara, porque Deus vai te dar. Porque quando 2 ou mais estão reunidos, a Bíblia fala que Ele atende. Ele está aqui. Por isso que eu vou orar e vocês vão responder. Amém? Porque nós vamos fazer isso de forma profética e concordância. Chamando essa sabedoria para a igreja de Deus. Mas nós vamos começar nos arrependendo, pedindo perdão. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu vou a Ti. Te peço, Senhor, perdão por todas as vezes que agi sem sabedoria, que fiz escolhas sem sabedoria, debaixo de influências, de orgulho, de altivez, de soberba. Me perdoa, em nome de Jesus. Eu me arrependo hoje por toda falta de sabedoria, em nome de Jesus. Mas nesta noite, eu reconheço humildemente que eu dependo do Senhor. Eu reconheço que dependo da Tua palavra, da sabedoria que vem do alto. Portanto, toda fortaleza, todo engano, toda mentira que estava interferindo nas minhas escolhas, eu ordeno: sai da minha vida, da minha família, dos meus negócios, agora e para sempre. Em nome de Jesus, pega tudo que o engano trouxe e sai, em nome de Jesus. Mas eu declaro que eu estou abraçado com a sabedoria, como servo prudente, como filho prudente. Eu me revisto do espírito de sabedoria, e eu vou andar em sabedoria, conforme o que está escrito. Minhas escolhas, minhas decisões serão pautadas à luz da palavra de Deus. Ela, a partir de agora, é lâmpada, é minha lâmpada. Ela vai dissipar cada passo à frente tudo que é trevas. Em nome de Jesus, Deus, libera a luz do alto sobre a minha vida, sobre a minha família, que como nação também, nós caminhemos em sabedoria. Nos dá sabedoria para escolher e humildade para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. A Bíblia fala que homens iletrados, irmãos, quando abriram a boca para falar, por quê? Sábios. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo.